Eu aqui de novo, agora a gente vai falar de previsão da demanda. Deve se lembrar aqui que em algum momento dos vídeos passados eu disse que a empresa está produzindo antes da demanda surgir. Ela faz isso para conseguir economia de escala, ela faz isso porque a produção contínua demanda que ela produza ininterruptamente, mas ainda assim, embora ela não tenha como saber qual exatamente vai ser a demanda, ela pode tentar adivinhar. A palavra talvez não seja adivinhar, ela vai tentar estabelecer através de critérios uma aproximação da demanda dos produtos finais dela, que vai repercutir na demanda de materiais que tem que ser fornecidos para a produção. A empresa dificilmente acerta, mas ela chega bem próxima do resultado, através das técnicas que a gente vai ver agora. Opa. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Se eu vou tentar prever a demanda, eu posso fazer isso com base em dois tipos de variáveis. Variáveis quantitativas, elas vão levar em consideração fatores que podem ser numericamente quantificados. Por exemplo, a demanda dos últimos 3 meses foi de tanto. A demanda do ano passado foi de tantas unidades. São valores que são exprimíveis em números. Por isso que chama variável quantitativa. Por outro lado, eu também posso basear minha previsão em variáveis que a gente chama de qualitativas. Elas não levam em conta os fatores numéricos ou matemáticos, mas elas se baseiam em opiniões. Opinião dos gerentes, opinião dos vendedores, opinião dos compradores. Você pode até fazer uma pesquisa de mercado para saber o interesse que a população tem sobre os produtos que você se dispõe a produzir. Mas nós estamos falando de opinião e não de número. Então, variável qualitativa. Muito bem. Técnicas comuns da previsão de consumo. Nós vamos basear naquelas variáveis que a gente viu no slide passado e tentar, com essas informações, estabelecer qual que vai ser a demanda futura do produto final da empresa. Vamos lá. Técnicas comuns são essas três aqui: explicação, projeção e predileção. Explicação, ela se baseia em regras estatísticas. Não sei se você vai ter que estudar essa disciplina aqui para a prova, mas a gente vai explicar através de fórmulas como nós acreditamos que a demanda vai se comportar. A gente vai pegar os dados, todos quantitativos, a gente vai pegar consumo passado, consumo futuro, colocar tudo isso em forma de desvio padrão, médias, modas, medianas, um verdadeiro inferno. Mas, através dessas regras, a gente vai ser capaz de estabelecer uma aproximação daquilo que a gente acredita que vai ser a nossa demanda. Por conta disso, e por levar em consideração fatores numéricos, até para a própria aplicação das fórmulas estatísticas, essa técnica de explicação ela é considerada uma técnica qualitativa ou ainda uma técnica matemática. A segunda técnica de previsão bastante comum também é a projeção. Vou apagar aqui o resto. A projeção ela parte de um princípio interessante. O futuro tende a imitar o passado. O futuro tende a ser uma representação aproximada daquilo que ocorreu. Em outras palavras, aquilo que acontecerá tende a ser bastante próximo daquilo que aconteceu. Isso também se dá com base em dados numéricos. Eu vou pegar o consumo do período passado e vou imaginar, olha, o período passado foi tanto, o período atual provavelmente vai ser algo muito próximo disso. E projeto isso para o futuro, imaginando que vai se seguir aquilo que ocorreu no passado. De novo, é uma técnica que se baseia em números, sendo uma técnica que se baseia em números, em dados numéricos, é uma técnica quantitativa, ou ainda uma técnica matemática. E daqui a terceira técnica comum é a predileção. Predileção você vai consultar quem está envolvido na produção e perguntar para ele justamente o que ele acredita que vai ser a demanda futura. Olha, gerente,
com base na sua experiência de mercado, que você acha, como é que você acha que vai ser a nossa demanda futura? A gente vai responder, ele vai fazer pesquisa com outros funcionários, vai fazer pesquisa de mercado, vai juntar tudo isso e vai imaginar, e vai tentar adivinhar através da preferência, que é também sinônimo de predileção, qual que vai ser a nossa demanda futura. E é uma técnica baseada em opiniões e não em números. Assim, é uma técnica qualitativa ou ainda não matemática. Você já conhece as técnicas, já conhece o que a gente está tentando fazer. Agora você precisa saber que existem alguns modelos do qual eu posso tentar explicar a demanda do produto. O primeiro deles, você pode ver aqui na tela, é o modelo de evolução horizontal do consumo. Como é que a demanda se comporta nesse modelo? Eu tenho um patamar fixo de demanda e, embora a demanda oscile, ela tende a ficar sempre nesse eixo aqui, evoluindo então horizontalmente. Não há tendência de alta nem de queda da demanda dos materiais. Então, nós falamos com isso que nós temos uma oscilação sem tendência, nem tendência de alta, nem tendência de queda. E essa tendência fica, beleza, essa ausência de tendência faz com que o consumo fique em torno de uma quantidade fixa de materiais, sempre em torno daquele patamar. Então, o modelo de evolução horizontal é um modelo de oscilação, sem tendência. Talvez agora, vendo o próximo modelo, você vai entender do que eu estou tentando transmitir aqui. Olha que divertido. O segundo modelo que tenta explicar a demanda de produtos, a demanda de materiais, é um modelo que está sujeito à tendência. Pega aqui, veja que a linha já não é mais horizontal e que, embora haja oscilação, essa oscilação está tendendo a um ponto mais alto ou mais baixo do gráfico. O que significa isso? Primeiro, o que a gente chama de tendência é a força pela qual um corpo é levado a mover-se em direção a alguma coisa. Tendência é força que direciona um objeto até determinado objetivo. No caso aqui, a tendência é força do nosso gráfico que está forçando o consumo para cima. Então, a força de consumo nesse caso é ascendente, mas poderia muito bem ser descendente. O que você precisa saber é que há uma força que desloca a oscilação ou para cima ou para baixo. É tudo que você vai precisar. E saber que tendência é força que desloca um corpo em direção a alguma coisa. Interessante o que mais costuma cair em prova. Evolução sazonal. Evolução sazonal está bastante relacionada a épocas e a determinados eventos que fazem com que o consumo oscile bruscamente. Ou seja, guarda aqui o gráfico. Aqui no próximo slide a gente vai ver algumas características. Aqui, já viu? Olha só. Primeiro, a gente vai chamar de sazonalidade uma situação na qual os desvios de consumo eles oscilam em pelo menos ou até mais de 25% em cima do consumo médio. Deixa eu voltar aqui. Consumo médio, tá aqui. E aqui eu estou vendo o consumo efetivo oscilando em mais de 25% do que a gente estabeleceu seu consumo médio. Fora isso, a gente vai chamar, para atender ao que a gente chama de sazonalidade, essa oscilação brusca precisa ser regular, episódica, ela precisa ocorrer a cada período de tempo, e ela tem que ter uma explicação, ou seja, ela tem que estar condicionada
a determinadas causas. A gente precisa saber o que é que provoca a sazonalidade, já que ela oscila de maneira regular. Exemplo muito bom, que é o que está na sua apostila, é o exemplo de cobertores elétricos. Você vai ver que a venda de cobertor elétrico cai assim vertiginosamente nos meses de verão. Ninguém procura cobertor elétrico nessa época. Já que a venda de cobertor elétrico teve sempre baixa, quando chegar no inverno, essa oscilação vai ser brusca. Não tinha quase ninguém, agora tem muita gente procurando o bendito cobertor elétrico. Vai fazer com que a demanda desse bem suba bruscamente. Como o inverno é uma coisa que costuma e tem ocorrido todo ano, nós temos a oscilação regular. Sempre naqueles meses de inverno, sempre vou verificar uma alteração da demanda do meu produto. E eu consigo explicar também a causa dessa oscilação. Tá frio, as pessoas foram comprar o cobertor. Inverno tem todo ano, e eu sei que o inverno é o responsável pela oscilação do consumo deste produto. Você gravar os modelos, gravou também o que a gente está fazendo aqui na previsão da demanda, a gente pode fazer as questões. Primeira delas, que as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que os empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada. Olha lá, falamos de predileção. O que a questão definiu como predileção? Empregados experientes estabelecendo a evolução dos quantitativos futuros. Perguntei a opinião dele. Ele respondeu: olha, eu acho isso. É a minha opinião enquanto empregado experiente, uma pessoa que está envolvida com a produção, está envolvida com a demanda do produto final. Muito bem, é exatamente isso que é predileção. Só tem um probleminha. Predileção não é técnica matemática, porque lida com opinião e não com números. Não sendo uma técnica matemática, a assertiva está incorreta. Embora, se eu jogar fora tudo isso aqui, que eu estou riscando aqui, até predileção, a proposição da assertiva é bastante útil para os seus estudos. A predileção, de fato, envolve empregados experientes estabelecendo a evolução dos quantitativos futuros. Se é a mais utilizada, vai depender do contexto da empresa, então evite esse tipo de associação. Vamos jogar fora isso aqui também, gravar só o que é útil. O item está errado, você pode gravar a definição de predileção só ou na ressalva de que isso é uma técnica não matemática. Segunda questão. Entre as técnicas não matemáticas de previsão de consumo, a projeção que admite que o futuro será a repetição do passado, e a explicação que relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível são as mais utilizadas. Vou olhar com calma, meu caro. Aqui. Projeção. Admite que o futuro será a repetição do passado. Projeção é isso. Tá? Perfeito. Explicação. Relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível. Perfeito. A estatística faz exatamente isso. Ela vai relacionar o quantitativo e vai lidar com as informações, tratando isso com alguma variável conhecida, através das fórmulas daquela disciplina. Só que, novamente, isso é uma técnica não matemática? Não, são técnicas que lidam novamente com números, dados numéricos. Então são técnicas matemáticas, que torna esse item também um item errado. A gente viu que você precisava sobre métodos de previsão de demanda, então por aqui a gente pode encerrar. Próximo vídeo tem mais. Até daqui a pouco.